Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou ensinar como preencher este pedido de naturalização ordinária. Para se naturalizar brasileiro, você precisa fazer vários requerimentos para a Polícia Federal e um deles é este formulário. Como ele é bem difícil para entender, então vou gravar este vídeo para que vocês possam entender, ok? Para facilitar para vocês. Bom, primeiro, este formulário vocês podem encontrar no site da Polícia Federal, ok? A Polícia Federal faz parte do Ministério da Justiça do Brasil. Então, nós temos aqui o formulário que está escrito Ministério da Justiça. E aqui o nome deste documento, que é o Pedido de Naturalização Ordinária. E aí, para preencher este documento, vocês vão fazer aqui o pedido e enviar uma declaração embaixo, enviar ao Ministro da Justiça, que é o chefe do Ministério da Justiça, ok? Por isso que está aqui, Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, que é a pessoa para quem este pedido vai ser enviado. Então, aqui, primeiro, nesta primeira linha, vocês vão colocar o nome por extenso. Nome por extenso significa nome completo. No Brasil, nós colocamos primeiro o nome, primeiro nome e depois o sobrenome, ok? Então, seria, no meu caso, Olívia, depois Nakayama. Primeiro nome é Olívia, então, primeiro nome, depois o sobrenome. Aqui o CPF, que vocês têm naquele cartãozinho, né? Então, aqui é o CPF. Sexo significa se vocês são feminino ou masculino. Tem que escrever aqui, feminino, masculino. Depois, natural de. Natural de é a cidade onde vocês nasceram. Eu nasci em Santo André. Então, eu tenho que colocar aqui qual é a cidade onde eu nasci. Santo André. De nacionalidade, no meu caso, sou brasileira. Qual é a sua nacionalidade? É síria? Lembrando que nacionalidade é uma palavra feminina. Então, independente de você ser homem ou mulher, aqui tem que estar escrito em a versão feminina, né? A palavra feminina. Então, Síria, sou Líbia, sou egípcia. Então, nacionalidade egípcia, nacionalidade síria, sempre no feminino. Depois, nascido em, a data de nascimento. No Brasil, nós escrevemos o dia, o mês e o ano para preencher aqui. Primeiro o dia, o mês e o ano. Neste outro lugar, filho de. Então, o nome do pai, aqui, completo também. Primeiro o nome, depois o sobrenome. E de, o nome da mãe aqui. Então, primeiro o nome do pai, nome da mãe. Primeiro nome, sobrenome. Estado civil. Seu estado civil. O que é estado civil? Se você é casado, solteiro, divorciado, separado, viúvo. Profissão. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? A minha profissão é professora. Então, eu colocaria aqui, professora. Ok? Nesse espaço. O próximo, residente. Residente é onde você mora. Residente. Aí, coloquem aqui a rua e o nome da sua rua. Tá bom? Na sequência. Então, vocês colocam aqui, residente, a rua, tararararara. Ok? Então, a rua Saturno. Número 32. Coloque o complemento, por exemplo, casa 8, ok? Se for o bairro, também pode colocar saúde. São Paulo. A gente faz ficar aqui no espacinho, tá bom? Tem que fazer ficar no espaço. Então, pode colocar menorzinho, pode preencher a mão. Aí, então, vou apagar para não atrapalhar.
Telefone, onde é o telefone? Aqui a gente coloca o DDD. Então, em São Paulo, quem mora em São Paulo é 11, ok? Aqui o número do telefone fixo, isso é o telefone móvel, primeiro telefone móvel, que é o celular. Telefone fixo é o telefone da casa. Se você tiver, você coloca o número aqui. Muitas pessoas não têm, aí você pode deixar em branco. Eu não tenho, então vou deixar em branco. Endereço eletrônico, e-mail. Então, coloquem aqui nesse espaço o e-mail. E aí vamos ver o que continua. Pretendo adquirir a nacionalidade brasileira. Pretendendo adquirir a nacionalidade brasileira, vem declarar a Vossa Excelência sob as penas de lei. Quer dizer que você, que está escrevendo este formulário, faz o pedido de nacionalidade brasileira, declarando que essas informações aqui. Por isso que é sob as penas de lei, quer dizer que essas informações têm que estar corretas, tá? Não pode, senão você pode ter falsidade ideológica, ou seja, você pode ser preso, ou penalizado por inventar informações erradas. Então tem que colocar as informações corretas, não pode colocar informação errada. Então tem que assinalar aqui. Você tem que só ler aqui essa parte, né? Está no pleno exercício de sua capacidade civil, segundo a lei brasileira, né? Que você é capaz de acordo com a lei brasileira. Então, você está assinando esse pedido de acordo com isso, afirmando que você é uma pessoa que pode exercer os atos na vida brasileira. Quem é que não pode? Algumas pessoas são excluídas, por exemplo, pessoas que são crianças, né? Ou que são doentes mentais, então elas não podem entrar aqui, né? Nesse pedido, ok? Bom, o outro item B, tem residência por prazo indeterminado no território nacional. Então, para pedir o pedido de naturalização na lei brasileira, vocês têm que afirmar aqui, por essa declaração, que vocês moram aqui e vão morar por prazo indeterminado no Brasil. É isso que está falando aqui, tá? Que vocês querem morar aqui no Brasil por prazo indeterminado. Segundo, aqui o item C, na verdade, terceiro, possui residência no Brasil há anos e meses. Então, há quantos anos? Quantos meses você já está no Brasil? Você tem que colocar aqui, por exemplo, eu vim em 2017, então eu estou aqui desde 2017 e 2020, são 3 anos. Então, eu coloco aqui 3 anos e 7 meses. Então, tem que fazer o cálculo desde a data que chegou. Então, vocês devem olhar no passaporte para ver que data que vocês entraram no Brasil e colocar aqui, tá bom? Então, fazendo o cálculo, há quantos anos? Faz 2 anos, então há 2 anos. Há 2 anos e 5 meses, tudo bem? Continuando, então, vamos subir um pouco o formulário até aqui. Bom, o outro item. Desde que chegou ao Brasil, residiu nas seguintes unidades da federação. Em que estados? Aqui está falando para você escrever as cidades e estados onde você morou, desde que veio ao Brasil. Então, veio para o Brasil e foi morar no Mato Grosso. Então, morou na cidade de Campo Grande, escreve aqui, Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul. Morou em Pelotas, Pelotas, RS, que é Rio Grande do Sul. Então, escrevam aqui, vocês têm que colocar também os respectivos períodos. Então, morou em Pelotas. Aí, coloca também a data que viveu em Pelotas. 3, pode ser, por exemplo, 3 de dezembro de 2019 a 4 de fevereiro de 2020, ok? E aí agora mora em São Paulo, então pode colocar assim, desde
5 de fevereiro de 2020 até atual. Pode colocar assim, atual. Até onde vocês moram até agora, certo? E aí vocês colocam então o período, ok? Que vocês moram. Descendo aqui mais um pouquinho, vamos ver então o próximo item. E sua residência no Brasil passou a ser por prazo indeterminado em... Então, a partir de que momento você passou a residir aqui por prazo indeterminado? Ou seja, que você passou a viver aqui sem ter data para retornar ao seu lugar de origem ou para outro lugar. Então, coloca uma data, primeiro o dia, como eu falei. É difícil de preencher isso, porque às vezes você pensa, nossa, quando é que eu passei, né, a ter a residência no Brasil, a pensar que será por prazo indeterminado. Então, é um pedido aqui, é uma data difícil de ser pensada, mas coloquem aqui. Por exemplo, vocês podem colocar a data que começou o emprego ou que alugou um apartamento, tudo bem? Não precisa ser muito difícil. No exterior, residiu nos seguintes países. Aí pode colocar aqui, vocês saindo do país, morou em que outros países? Por exemplo, morou na Síria, depois foi para o Líbano. Lembre que tem que escrever em português, tá? Depois do Líbano, foi morar na Suécia, ok? Depois, ausentou-se do Brasil nos seguintes períodos. Então, por que você veio para o Brasil, até queria ficar por prazo indeterminado, mas aí viajou para o exterior. Então, aqui você tem que colocar que datas você viajou para o exterior. A mesma coisa, coloque lá. 9, viajei para o exterior dia 9/2 de 2017 até 3/8/2017. Aí com a finalidade por que você viajou? Ele quer saber por que você viajou. Pode ser assim, trabalho, ok? Ou eu fui visitar a família, família. E outros motivos, pode ser, tá bom? Podem colocar aqui a explicação. Finalidade de significa com o objetivo de. Por quê? É a razão desta viagem aqui que eu marquei em cima. Sabe se comunicar em língua portuguesa. Então, você está declarando aqui que sabe se comunicar em língua portuguesa. Depois, não tem condenação penal. Se tiver, informar os detalhes e anexar certificados judiciais respectivos, né? E comprovação de reabilitação. Então, aqui você está falando que você não tem condenação penal, que você não tem a condenação por nenhum crime, tá? Em nenhum lugar. Se tiver uma condenação e já cumpriu a pena, aí você tem que anexar aqui os certificados, ok? Bom, o outro item aqui. J. Se deseja traduzir ou adaptar o nome à língua portuguesa. E aí, se você quer traduzir o seu nome ou adaptar, fazer uma mudança, você tem que preencher aqui como será o seu nome. Então, por exemplo, eu quero me chamar Olivia Maria. Meu nome é Maria, então eu vou colocar Olivia Maria. Pode adaptar o nome, né? Se deseja, não é obrigatório. Se quiser. Não deseja, aqui no K, não deseja modificar o nome, permanecendo com o atual. Então, aqui, quem não quer mudar o nome, só marca aqui que não quer mudar o nome. Faz um X aqui. L. Possui cônjuge, companheiro ou filhos brasileiros. O que significa isso? Que você possui marido ou esposa ou companheiro. Companheiro é aquele que a gente vive junto
sem ser casado, tá bom? A pessoa que tem, que vive junto, não casou, mas vive junto, não é casado na lei, mas é como se fosse marido e mulher, esposa. Então, a gente chama de companheiro em português. Cônjuge é quem a gente casa de papel passado, certo? Casa de forma conforme a lei do país. E aí possuir ou filhos brasileiros. Então, se casou ou mora, né, com um companheiro, com uma pessoa, mesmo não sendo casada com essa pessoa e tem filhos brasileiros, colocar aqui o nome dessas pessoas. Então, se você tem casado, esposa ou marido brasileiro ou filho, colocar aqui, tudo bem? Os nomes, tem que colocar os nomes completos, primeiro nome e o sobrenome. Continuando, então, vamos ler aqui o que está escrito. Nestas condições, requer a Vossa Excelência lhe seja concedida a naturalização prevista no artigo 12, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Constituição Federal é a lei mais importante do Brasil. Na verdade, não é uma lei, é uma Constituição. É a norma mais importante do Brasil, né? E ela prevê a naturalização, ok? Então, vocês vão, nesses termos dessa Constituição, né, usufruir desse benefício de naturalizar, tá bom? E tem a lei de naturalização, que é esta lei aqui. Quem tiver curiosidade, pode procurar no Google, se informar, a ler. Não é de uma leitura fácil, né? Mas aqui vocês têm os requisitos que essa lei exige. Então, é uma exigência da lei do Brasil. E não é, né, da Polícia Federal em si, não é exigência de uma pessoa, mas sim a lei é que diz o que precisa para a naturalização. E aí, então, vocês vão fazer essa declaração ao final. Isso é muito importante, porque vocês vão declarar o quê? Vamos ler aqui. Declaro, sob as penas da lei, certo? Então, a lei fala que vocês têm que declarar as informações corretas, certo? A veracidade das informações acima prestadas. Não posso criar informações, porque eu estou declarando aqui que tudo que eu falei em cima, escrevi, está correto, tá bom? Estando ciente que eventuais comunicações e notificações serão encaminhadas preferencialmente para o endereço eletrônico acima informado. Então, todas as informações do processo de naturalização vão ser enviadas para o e-mail, tá bom? Esse e-mail tem que estar, então, correto e legível, tá? Tem que estar com uma letra bem clara para todos entenderem, porque as informações desse pedido de naturalização vão ser enviadas por e-mail, tá? Bem como do dever de atualização cadastral. Então, sempre que tiver uma alteração dos dados pessoais, você vai ter que voltar na Polícia Federal e atualizar isso, então. Tá? Então, a partir do momento que você entrar com o pedido, se você mudar de endereço, se você mudar alguma informação pessoal, por exemplo, casou, né? Teve um filho brasileiro, aí você volta na Polícia Federal e informa essas alterações, tá bom? Principalmente endereço, mudou o e-mail, mudou o telefone, mudou vários itens que você preencheu aqui em cima. Se mudar, principalmente residência, né, você tem que informar, telefone, residência, e-mail, tem que informar na Polícia Federal. Nestes termos, pede deferimento, ou seja, então, de acordo com o que você escreveu em cima, você está pedindo a naturalização, ok? Então, aqui a gente vai colocar cidade e estado. Qual é a cidade? São Paulo. São Paulo. E a data, aqui vocês colocam primeiro o dia, então hoje é dia 20 de fevereiro de 2020. E aqui a assinatura do naturalizando, ou seja, de quem está fazendo o pedido aqui acima. Então, é a mesma pessoa, ok? Qualquer dúvida, podem comentar aqui embaixo no vídeo. Eu espero que tenha sido útil
para vocês. Vamos com calma, né? Que esse é apenas um dos formulários da Polícia Federal. Existem outros que vão ser feitos, vão ser preenchidos. Então, para vocês irem acostumando com essa linguagem aqui, isso é muito importante, ok? Boa sorte e até logo!